Então, pessoal, eu queria desejar boa tarde para vocês, tá? E aqui a gente inicia mais uma aula. É, E a nossa aula vai ser sobre espaço agrário brasileiro, tá? Mas antes da gente entrar no nosso tema principal, eu quero só já iniciar falando o que vocês irão me entregar na próxima aula. Então, vocês irão me entregar até a próxima aula da semana que vem, tá? O que já conquistei da página 20 à página 21 e a atividade da página 19. Então, vocês têm atividade da página 19 à página 21 para me entregar até a próxima aula, tá? Essa é a missão de vocês nesse primeiro momento, para fazer essa atividade e me entregar até a próxima aula. O nosso tema de hoje é falando sobre espaço agrário brasileiro. O espaço agrário nada mais é do que o espaço rural, do que o espaço do campo, tá? É onde acontecem as atividades primárias, tá? A gente pode estar utilizando como atividade primária a pecuária, a agricultura, o extrativismo, se encaixam dentro de uma atividade primária, tá? E nada mais é do que o espaço agrário brasileiro. E no próprio livro de vocês começa com essa imagem nos mostrando, tá? Que basicamente aqui é a colheita, tá? Que vai nos mostrar como basicamente funciona o espaço agrário, que nada mais é dentro do processo da agricultura. O espaço agrário é justamente isso, tá? O espaço, as atividades que acontecem dentro da área rural, dentro do campo. E mais à frente, nós iremos conhecer um pouquinho sobre cada um desses conceitos, sobre a agricultura, sobre a pecuária e sobre o extrativismo. Nesse primeiro momento, tá? O nosso tema é espaço agrário brasileiro. E vamos para a vida que segue. Na página 23, aqui na página 23, olha como é interessante. Na página 23 a gente vai abordar espaço agrário, atividades agrícolas, pecuária e extrativismo. Atividade agrícola, pessoal, a gente tem algumas atividades agrícolas. Nós temos atividade empresarial, que também pode ser conhecida como agronegócio. Nós temos atividades agrícolas empresarial, que também pode ser conhecida como agronegócio, como eu falei agora há pouco para vocês. Nós temos a agricultura familiar. Essa agricultura familiar, pessoal, nada mais é do que são famílias, tá? Trabalhando para a sua própria subsistência. Muitas vezes eles acabam vendendo seus produtos agrícolas para manter a sua família, tá? E pecuária. Pecuária nada mais é do que a criação de aves, a criação de animais, tá? Como um todo se encaixa dentro de pecuária. E extrativismo nada mais é do que a retirada, tá? De matérias-primas, na matéria-prima para a produção de determinados outros produtos, tá? Então, todos esses aqui, agricultura, pecuária e extrativismo, estão dentro do setor primário, tá? Estão dentro do setor primário. Nós temos basicamente 3 setores econômicos, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Nesse primeiro momento, nós iremos abordar o setor primário, que é justamente as atividades agrícolas, pecuária e extrativismo, tá? E seguimos. Aqui vamos abordar primeiramente as atividades pecuária no Brasil. Só para vocês terem ideia, pessoal, o nosso país é um dos grandes importadores, tá? Um dos grandes produtores de carne do mundo, tá? É um dos grandes produtores de carne no mundo. Em relação à criação de rebanos de ovinos, de caprinos, de suínos e de outras criação, tá? E um dos grandes fortes, justamente, é a produção bovina, principalmente para o abate, tá? E a gente acaba exportando esse produto dentro da agricultura, que é a criação bovina, para outros países. Somos grandes produtores de carne no mundo. Segundo os dados, olha como é interessante, ó. Segundo os dados de 2017, tá? Contava no nosso país mais de 214 milhões de cabeças, tá? Então, pelo aí vocês conseguem observar a dimensão
do que é a produção bovina dentro do território brasileiro. E boa parte dessa produção bovina, aqui a gente tem um gráfico de pizza. Esse gráfico em formato de pizza vai nos mostrar quem é que tem a maior fatia na produção bovina. Então, a maior fatia na produção bovina, nós temos a região centro-oeste, tá? A região centro-oeste com 34,5%, ela lidera a produção bovina. E em segundo lugar, nós temos a região norte, tá? Com 22,6%, e depois nós temos a região sudeste, tá? A região sudeste com 17,5%, e depois vem a região norte, e por último a região sul, tá? Com 12,6%. Entendendo isso, a gente vai prosseguindo, tá? Próxima página, página 24. Aqui na página 24, pessoal, nós iremos agora distinguir e diferenciar intensivo, tá? Intensivo e extensivo. Por quê? Nós temos o seguinte, ó, nós temos a pecuária intensiva e temos a pecuária extensiva. Nós temos a agricultura intensiva e nós temos a agricultura extensiva. Vamos começar pela agricultura intensiva. A agricultura intensiva é justamente aquela agricultura, pessoal, que ela utiliza dos meios tecnológicos, que ela utiliza mais tecnologia na sua produção e para ter, logicamente, uma maior produtividade. Ela usa grãos geneticamente modificados, ela vai utilizar mais agrotóxicos, tá? Ela vai utilizar máquinas, tá? Justamente para ter uma maior produtividade, tá? Fertilizantes artificiais. Então, a agricultura intensiva, ela vai utilizar os meios tecnológicos para aumentar a sua produtividade, tá? Intensiva. Agora, já a agricultura extensiva é o seguinte, ela vai ser mais rúdica, ela vai ser mais rudimentar, ela vai utilizar menos tecnologia, ela vai utilizar sementes crioulas. O que são essas sementes crioulas, pessoal? São sementes naturais, tá? Ela não vai passar por nenhum laboratório em seletas de semente para modificar geneticamente a semente, não. Ela vai utilizar sementes naturais, tá? Agricultura extensiva. Ela vai utilizar menos agrotóxicos, tá? Poucas máquinas, mais mão de obra mesmo, mão humana do que máquinas. Então, agricultura intensiva, ela utiliza mais máquinas, mais ciência, mais tecnologia. A agricultura extensiva, ela utiliza menos máquinas, mais conhecimento empírico, que é o conhecimento passado de geração por geração, tá? Certo? Compreendendo isso, a gente vai para agricultura, ou melhor, pecuária. Pecuária também, nós temos a pecuária intensiva e temos a pecuária extensiva. A pecuária extensiva, ou melhor, vamos começar por ordem. A pecuária intensiva, ela vai utilizar hormônios justamente para aumentar rapidamente o peso do gado, justamente para o abate. O gado ele vai ser confinado em estábulos, como vocês estão olhando aqui nessa imagem aqui acima, tá? Nessa imagem aqui acima, ela vai utilizar a seleção, tá? Ela vai modificar geneticamente os animais, ela vai utilizar mais, digamos que rações, tá? Vai aplicar hormônios no animal, que é para ele poder evoluir e ter um abate mais rápido possível. E ele vai utilizar pequenas faixas de terra, tá? Dentro da agricultura intensiva, tá? Para diminuir o estresse do animal, tá? E fazer com que o animal renda no tempo mais hábil possível para o abate, tá? Agricultura intensiva. Ou melhor, pecuária intensiva. Aqui ele vai utilizar tecnologia também. Ele vai utilizar seleção de sêmen, tá? Ele vai utilizar máquinas, tá? Então a pecuária intensiva também está no mesmo modelo da agricultura intensiva. E a pecuária
extensiva. A pecuária extensiva não, ela vai ser mais rústica, ela vai ser mais tradicional. Ela vai utilizar grandes faixas de terra, pecuária extensiva, grandes faixas de terra. Os animais já não vão ser mais confinados, tá? Eles vão andar solto e o tempo que leva para o abate desse animal aqui, ele é muito mais longo. Então, enquanto esse leva 1 ano, 2 anos para ser abatido, esse aqui leva 6 meses, tá? Porque aqui foi utilizado uma série de técnicas para poder aumentar o peso, para poder ter um tempo menor para o abate, diferentemente do que acontece aqui na pecuária extensiva, tá? E vida que segue, pessoal. Agora vamos falar sobre extrativismo, tá? Extrativismo é tudo aquilo retirado da natureza, tá? Olha o que o livro de vocês fala. Atividades antigas da humanidade é o extrativismo, que consiste na retirada e na coleta de produtos diretamente da natureza. Então, quando eu vou lá e retiro um determinado recurso da natureza, eu estou fazendo, quando eu faço a coleta também, eu estou fazendo o processo, eu estou sendo um extrativista, eu estou extraindo algo da natureza, tá? Percebam que existe uma diferença entre agricultura e extrativismo. Agricultura, eu planto, tenho todo um cuidado para poder ter bons resultados. Extrativismo não, o extrativismo já está na natureza, eu só tenho o trabalho de ir e retirar aquele determinado recurso da natureza, tá? Só para a gente distinguir que agricultura e extrativismo são totalmente diferentes, tá? Nós temos 3 tipos de extrativismo. Nós temos o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o extrativismo animal, tá? O extrativismo se encaixam nesses 3 tipos de extrativismo. Vamos falar um pouco sobre o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal, pessoal, nada mais do que a coleta de frutas, tá? De folhas e madeiras que são extraídas da própria natureza. A gente pode até usar como exemplo, que é algo muito típico aqui no Maranhão, que são as quebradeiras de coco, tá? Elas fazem o extrativismo vegetal para a sua própria subsistência, como a coleta do coco babaçu, tá? É um exemplo de extrativismo vegetal, que acontece muito no norte, que acontece muito no nordeste, tá? O extrativismo vegetal, principalmente pelas famílias, para poder, a mãe que vai alimentar a família. E também existem outros tipos de extrativismo vegetal, como também, que foi muito utilizado no Pará, tá? Na construção de Belém também tem essa ligação com a seringueira, que é a retirada do látex, tá? Os períodos de glórias da borracha, que é exemplo de extrativismo vegetal. Compreendendo isso, a gente segue. Certo. Caça e pesca. Extrativismo animal. Extrativismo animal, ele se caracteriza da seguinte forma. O extrativismo animal pode estar ligado à caça e pode estar ligado à pesca. Exemplo, quando meu pai, tá, ele sai da sua casa e vai lá para o rio Tapuio, tá, e pega umas piabas lá e traz aqui para casa e a mãe acaba fritando, ou a mãe de vocês acaba fritando e a gente acaba comendo. Quando ele faz esse processo, ele está fazendo o extrativismo animal, tá, justamente aqui, ó, a pesca. Um outro exemplo é quando um tio meu, quando um primo, alguém que seja, vai lá, pega uns cachorros e vai caçar. E ele acaba matando um determinado tatu. Quando ele traz esse tatu e a mãe ou a tia cozinha e a gente come, ele está relacionado à caça. Então, quando a gente ouvir extrativismo animal, se refere à pesca e à caça, a retirada desses animais da natureza, tá? Certo. Aqui, e uma outra coisa que é interessante, pessoal, que é tudo em excesso, ele é prejudicial. Quando a caça em excesso, ela é prejudicial. Quando a pesca acontece de forma excessiva, ela também é prejudicial. E entre outras coisas que acontecem de forma excessiva, que podem trazer
impactos muito grandes para a nossa população, principalmente para as populações mais tradicionais, no que se refere à indústria, pessoal, porque a indústria ela utiliza muitos produtos, ela utiliza muitos recursos naturais, tá? Muito da produção industrial precisa da matéria-prima, e da onde eles tiram a matéria-prima? Da nossa natureza, e muitas vezes não é reposto da forma como deveria, certo? Aqui nós temos um exemplo de ribeirinhos na extração da junta, pessoal. A junta é uma fibra, tá? Que ela é muito utilizada na construção artesanal, na construção de sacos, tá? Principalmente para colocar o café, além da construção de sacos, na construção de cofres, tá? Principalmente na região norte. Aqui a gente vai nos mostrar essa imagem, é uma imagem lá do Rio Solimões, do Amazônia, tá? Um ribeirinho fazendo a coleta da junta aí no Rio Solimões, tá? Vamos para a próxima página. Página 25. Aqui na página 25 ele vai falar sobre uma questão interessante, sobre a proibição, tá? A proibição da pesca em alguns períodos. A gente sabe que o peixe ele tem um período de reprodução, tá? E isso é dado por lei, tá? Isso é dado por lei, é uma lei, não é coisa que eu estou inventando, é uma lei que limita, tá? Os pescadores no período de reprodução dos peixes, que é denominado de piracema. Nesse período da piracema, e aqui no Maranhão ela vai comer, aqui na nossa região, principalmente ela vai iniciar no início do inverno ali, quando as chuvas começam a se intensificar, essa piracema, pessoal, ela é proibida por lei, tá? Porque se o ser humano impedir esse ciclo natural de reprodução dos peixes, algumas espécies nativas podem entrar em extinção em um determinado momento. É justamente por esses riscos de extinção que é proibido a pesca nesses períodos de piracema. Mas a gente sabe que nem tudo que é lei é seguido, tá? Existe lei, é claro, mas ainda existe uma série nesse sentido, de leis que nós, seres humanos, ainda, infelizmente, ainda não conhecemos de fato e que a lei ainda não cobra como deveria cobrar, que a gente acaba vendo essas práticas acontecendo, infelizmente, tá? E um outro tipo de extrativismo, por último, né, que é o extrativismo mineral. O extrativismo mineral nada mais é do que a retirada de minério do nosso solo, minério da natureza. Um dos exemplos são os garimpeiros, tá? E as grandes empresas que retiram essa mineração, como a retirada de petróleo, a retirada de ferro, a retirada de ouro, a retirada de bauxita. É tudo exemplo de processo de mineração e se encaixa dentro de um extrativismo mineral. As minas, pessoal, justamente para retirada de metais, tá? Construção de metais, cerâmicas, equipamentos eletrônicos, tá? Computadores, inúmeros produtos do setor econômico são produzidos por meio desses metais, extraído aqui, ó, dentro do extrativismo mineral, tá? Só que, porém, tem os seus malefícios, infelizmente tem seus malefícios. E um dos grandes problemas, tá, que o nosso país passou foi esse aqui, ó, Caminho da Lama. E esse Caminho da Lama foi o que aconteceu em Mariano, tá? Que infelizmente acabou com a vida de muitas pessoas, tá? Por conta da barragem que acabou cedendo e o rejeito acabou soterrando algumas pessoas. E só para vocês terem ideia, esse dano é danos que vai permanecer por décadas e décadas, tá? E a natureza ainda não vai conseguir se recompor, tá? Só para vocês terem ideia o quanto foi nocivo essa derramada desses dejeitos, tá? De materiais pesados dentro do rio, desse rio Gualacho do Norte, e que foi ao Rio Doce, tá? E que veio até aqui
a foz do Rio Doce, que é justamente no Oceano Atlântico, tá? Então ele percorreu um longo percurso, e nesse percurso várias espécies de peixe acabaram morrendo por falta de oxigênio. A água ficou bastante poluída, impedindo alguns ribeirinhos de fazer o seu processo de extrativismo animal, que era a pesca, tá? E diminuiu o leito do rio. E ainda hoje, pessoal, em alguns anos, sequentemente no futuro, ainda irá ter metais pesados aqui no rio, tá? Que são altamente tóxicos, que pode causar uma série de danos, que causou uma série de danos tanto para o meio ambiente quanto para a própria quanto para nós seres humanos, tá? Em relação a isso, dando continuidade, tá, pessoal? Nós temos também as comunidades tradicionais, que também elas utilizam o extrativismo para sua própria sobrevivência, tá? E existe lei, tá? Existe lei que ampara essas comunidades tradicionais, esses grupos tradicionais, tá? Que são bastante conhecidos e que usam o território e os recursos naturais para reprodução da sua cultura, reprodução social, reprodução religiosa, para a questão econômica também, tá? E o conhecimento dos seus, em relação à utilização dos seus conhecimentos para a transmissão da sua tradição por meio do cultivo, tá? Por meio do extrativismo. E existe lei que ampara esses grupos tradicionais, que é a lei de número 6.040 de 2017. Vamos, vida que segue, próxima página. Aqui vai nos mostrar algumas comunidades tradicionais, tá? Aqui são algumas comunidades tradicionais, entre elas os babassueiros, tá? Todos esses aqui, pessoal, eles utilizam do extrativismo, tanto do seringueiro até o babassueiro, são exemplo de pessoas que utilizam o extrativismo de alguma forma para a sua sobrevivência, tá? Nós temos os babassueiros, que nada mais são, que utilizam para a sua própria subsistência a exploração do coco do babaçu, que nada mais é uma espécie que a gente já sabe, conhecida, que a gente conhece bastante, uma espécie de palmeira que é típica do norte e do nordeste do Brasil. Nós temos os caboclos, que são mestiços de negros e indígenas, que vivem em comunidades rurais. Nós temos os caiçaras, que são mestiços de indígenas com portugueses, que também vivem em comunidades tradicionais, próximo à faixa litoral, tanto do estado de São Paulo quanto do estado do Rio de Janeiro e Paraná. Temos também os caipiras, tá? Os caipiras vivem em comunidades rurais, tá? Formado por trabalhadores das grandes fazendas, principalmente no período colonial, no período ali de glória da cana-de-açúcar, dos dias de glória também, principalmente no século XVIII, do próprio café, tá? E os quilombos, comunidades, nada mais é do que comunidades rurais. Eu posso até utilizar esses quilombos aqui, se é uma comunidade rural, indo em direção a Bacabal, a gente tem um exemplo dessa comunidade rural, que são os quilombos, tá? E nada, são ex-escravos que acabaram fugindo em busca da sua liberdade. Nós temos os ribeirinhos. Ribeirinhos são aqueles que moram próximo à margem dos rios, tá? Nas várzeas, nas regiões de várzeas de determinados rios. A gente pode até usar como exemplo de ribeirinhos quem mora próximo ao rio Mearim, quem mora próximo ao rio Tapuio, que sobrevive do rio para poder pescar, para poder trazer o seu alimento do dia a dia. E temos o seringueiro, tá? Os seringueiros, pessoal, são aqueles que trabalham com atividades, principalmente na extração do látex, que é matéria-prima para a produção da borracha, tá? Látex, que é matéria-prima para a produção da borracha. Atuam nas chamadas reservas extrativistas, RESEX, tá? E também, pessoal, um dos grandes líderes na atuação
em relação a essa organização dos seringueiros foi o Chico Mendes, que ele foi assassinado em 1888 justamente por sua luta em melhores condições de vida para os seringueiros e em busca de legalizar suas terras. Ele acabou sendo morto e logicamente por um grande fazendeiro e influente. Certo, dando continuidade, pessoal. Essa atividade aqui vocês irão fazer, só que vocês não têm a obrigatoriedade de me enviar. Na próxima aula a gente vai abordar um pouquinho, questionar um pouquinho sobre as questões que se tem aqui, tá? Então vamos para frente, vida que segue. Aqui chega o ponto X da questão. Aqui chega onde eu quero que vocês compreendam. Aqui, pessoal, nós temos uma pesquisa, tá? Vou até colocar aqui a próxima página. Essa pesquisa é o seguinte, essa pesquisa aqui, vocês irão escolher uma comunidade tradicional, vocês irão escolher uma comunidade tradicional e irão fazer um pequeno vídeo explicativo abordando a comunidade tradicional que você escolheu. Exemplo, professor, eu quero escolher as quebradeiras de coco. Eu vou lá e falo, boa tarde, meu nome é Eduardo, e eu fiquei com as quebradeiras com a comunidade tradicional e irei abordar as quebradeiras de coco. Tá? Vocês irão falar, as quebradeiras de coco são comunidades extrativistas no Maranhão, tá? Piauí, Tocantins e Pará. Elas são mulheres guerreiras que lutam para trazer o alimento para suas famílias no seu dia a dia. Com o babaçu, elas produzem o sabão, produzem o sabonete, produzem o azeite de coco. E é basicamente isso. Então, o que acontece? Voltando aqui, o vídeo de vocês, ele pode ser no máximo estourando 10 minutos, tá? O vídeo de vocês estourando 10 minutos. Vocês abordem, façam suas apresentações. O que acontece? Vocês têm até a próxima aula, até a nossa próxima aula. Então, vocês têm 7 dias. Você tem 7 dias aí, ó, 7 dias para responder essa atividade. Isso significa dizer que não tem desculpa para dizer que não deu para fazer, tá? Certo, vamos dar continuidade. Atividades agrícolas e atividades naturais. E fatores naturais, aliás. Atividades agrícolas, pessoal, e fatores naturais quer dizer o seguinte. Eu não posso chegar aqui no Maranhão, no Alto Alegre do Maranhão, e dizer o seguinte, ó, eu peguei eu tenho um balde de sementes ali, um saco de sementes de uva, tá? De mudas de uva, e vou plantar uva aqui no meu quintal, na minha reserva ali. O que acontece? A uva, ela não é específica da nossa região, porque não se tem os fatores naturais que irá contribuir para que a gente tenha uma plantação de uva aqui. Porque a gente sabe que a uva ela é mais específica da região sul por conta do clima, tá? Então, quando ele fala atividades agrícolas e fatores naturais, ele se refere a isso, que os fatores naturais irá influenciar que tipo de atividade é favorável em determinado local, em determinada região, tá? E uma outra coisa também que é interessante, que as atividades agrícolas dependem, pessoal, dos fatores naturais e socioeconômicos. O que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar? É o seguinte, eu tô lá, eu moro, uma suposição, hipoteticamente, eu moro lá no Paraná, eu tenho uma vontade muito grande de plantar trigo, tá? Que o trigo é justamente um produto de áreas mais frias. Eu quero fazer essa plantação, só que, porém, eu não tenho dinheiro para me plantar. Eu não tenho dinheiro para me comprar as sementes. Eu não tenho dinheiro para me comprar adubos, para me fertilizar o solo. Eu não tenho dinheiro para me comprar um maquinário. Então, não fiz nada. Eu tenho os fatores naturais, mas eu não tenho os fatores aqui, ó,
socioeconômico para eu poder fazer o plantio. Por isso que as atividades agrícolas, elas andam lado a lado, de mão dadas, juntinhas, coladinhas, uma na outra, com os fatores naturais e socioeconômicos, tá? Precisa de grana para poder produzir também, certo? Aqui ele vai falar sobre os fatores naturais, agrícolas, em relação ao clima, o relevo e o solo. Um dos exemplos em relação ao clima, o relevo e o solo, é só a gente olhar a plantação da cana-de-açúcar, tá? Foi um dos primeiros produtos agrícolas dos portugueses, porque são produtos tipicamente tropical, tá? Que se dão muito bem em áreas mais quentes. Além do trigo, que se dão muito bem em áreas mais quentes, ou melhor, além da cana-de-açúcar, esqueçam o trigo é de área fria, tá? Além da cana-de-açúcar, em áreas quentes, nós podemos utilizar como exemplo também a soja, o algodão, o café, o cacau, que são produtos que o nosso país é um dos maiores produtores, tá? Mundialmente falando, nosso país é um dos maiores produtores de soja. Mundialmente falando, nosso país é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, tá? De café também, que são produtos de áreas mais quentes. Produtos de áreas frias, como por exemplo, a gente pode denominar como trigo, tá? Que são de climas, desenvolve melhores em clima mais frio. Além do trigo, nós podemos usar a pera, a uva, a maçã, tá? Que são exemplos de produtos agrícolas que se dão muito bem em áreas frias, tá? Certo? Dando como exemplo a isso, a gente continua e vamos para a página 28. A página 28, pessoal, foi nossa última, digamos que a nossa última lâmina, tá? Foi a nossa última página pela qual foi abordada na nossa aula de hoje, tá? No dia 26. Deixa eu olhar. Isso, a nossa última aula abordada no dia 26, tá? Nos 2 primeiros horários, porque a professora não deu para a professora participar. E o que acontece? Aqui nós temos a irrigação. Essa irrigação, pessoal, esse sistema de irrigação, ele é muito utilizado quando há escassez de água, tá? Quando há uma escassez de água em determinado local, eles utilizam esse sistema de irrigação, puxando água ou de um rio, ou de um açude, ou de uma determinada cisterna, para poder manter as suas plantações, tá? E aqui a gente tem um exemplo lá de Petrolina, tá? Que eles utilizam o Vale do Rio São Francisco para manter a irrigação e a sua produção durante o ano, tá? E influência do solo e